é um dos caras que mais conhece defesa, Forças Armadas nesse país. De fora, você não era um militar, você conhece pelo trabalho que você realizou dentro do PT e dentro do governo. O que, na tua avaliação, o que nós temos para resolver esse problema? O que nós temos pela frente para resolver esse problema? Porque o pacote fiscal deu um beliscãozinho nos militares, mas não fez muito efeito. Mas nós temos 5 militares presos. Nós temos uma tratativa de golpe explícita. Como que você vê que dá para resolver isso, levar de volta para a caserna militar? Olha, Lu, nós não podemos perder no Lula 3 a segunda oportunidade de fazer uma reforma no papel das Forças Armadas. A primeira oportunidade foi em janeiro de 2023, com a tentativa golpista, e a segunda agora com a revelação dos áudios, os celulares falantes, que retratam o que era o golpe. Essas duas oportunidades, primeiro, nós não podemos normalizar, nós não podemos diminuir a importância de discutir esses fatos. Segundo, entender que o que aconteceu dentro das Forças Armadas é a história da ascensão do Bolsonaro como candidato, como governo e como golpista. Isso não aconteceria sem a omissão, sem a cultura, sem o chão em que esses militares se formaram. 5, 4 estrelas, vários coronéis, vários tenentes, acampamentos, pronunciamentos militares, reuniões e mais reuniões, 7 de setembro, 2, 21 e 22, todas as declarações, isso não aconteceu por acaso. Isso germinou numa instituição que, desde a República, ela exerce uma espécie de tutela, ela exerce uma autonomia dentro do Estado, e ela se considera acima de tudo e de todos. Isso tem que ser enfrentado. Então, além da punição e da condenação, nós temos que reformar as instituições. Essa reforma, Lu, devia começar pelo estabelecimento de uma nova política de defesa nacional como política pública. O Brasil não está discutindo política de defesa no mundo multipolar. O Brasil não está discutindo o acesso à tecnologia acessível. O Brasil não está discutindo parcerias estratégicas com os países da Unasul, da América Latina e Caribe. O Brasil não está discutindo como fazer parcerias com a comunidade científica e a inteligência na arte da produção bélica. E o Brasil não está discutindo uma coisa essencial, que a defesa não tem nada a ver com o inimigo interno, como essa história de o povo ser inimigo. Quer dizer, as vulnerabilidades são várias e nós temos que discutir a política de defesa. A partir daí, as Forças Armadas têm que estar subordinadas ao poder civil que emana da soberania popular. Segundo, estabelecer, com base na política de defesa, uma doutrina para que as Forças Armadas saiam dessa ideia de inimigo interno, de lei e ordem. E as Forças Armadas fazerem um processo de modernização da sua disposição geográfica, da sua organização. Então, essa discussão ela está mais do que madura. Lamentavelmente, com esse ministro da Defesa, nós não vamos muito longe. E não adianta, Lu, essas questões institucionais serem empurradas com a barriga. Não adianta. Não adianta a gente repetir a tragédia da transição da ditadura para a nova república, que deu o quê? No golpe de 2016. Foi um golpe com aval do alto comando das Forças Armadas. E não adianta a gente querer esquecer 2023, porque isso volta. Não foi assim com o Juscelino, que anistiou os oficiais da Aeronáutica de Aragaças e veio depois de 64, o suicídio do Vargas, e vai depois para 64. Portanto, nós temos que resolver politicamente a reorientação para as Forças Armadas. E essa era a minha expectativa em relação ao governo Lula. Você vê a área de inteligência do governo está totalmente desorganizada, burocratizada. Não há uma articulação entre a inteligência de Estado, a inteligência de processos e a inteligência militar. A ABIN virou o quê? Espionagem de quinta categoria.
para fazer dossiê, espionar adversário, como era no governo do Bolsonaro. Então, eu acho que o Brasil carece, Lu, de um aparato de reforma constitucional. O próprio Congresso Nacional está carente de uma reforma institucional, porque do jeito que está, não é funcional, porque o Congresso quer governar seu ônus de governar, e o Poder Judiciário é chamado para agir na lacuna dos poderes que representam o povo, o caso do Congresso e o caso do Poder Executivo. Vejo o Judiciário é chamado agora para enfrentar o problema das redes sociais, né? E, quer dizer, a omissão, alguém tem que ocupar esse espaço vazio. Então, são problemas que estão exigindo uma outra postura. Isso no caso das Forças Armadas, é um elo, porque houve uma tentativa de golpe, mais do que tentativa, houve uma ameaça concreta e nós temos que enfrentar esse problema. Não é só punir. Punir é o primeiro passo, mas tem que reformar para não ficar remediando. Tem que prevenir para não ficar remediando. Punir, quando a gente fala em punir, a gente está falando desde a justiça de transição, que não tivemos? Claro. Você vê, por exemplo, a transição da ditadura para a democracia, na nova república, não puniu os militares que foram denunciados com crime contra os direitos humanos, diferente do Uruguai, do Chile e da Argentina. Ponto, é isso. Houve a ideia de conciliar pelo alto. Os militares não seriam promovidos, mas também não seriam punidos. A lei da anistia foi convalidada pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente o ponto central dos crimes conexos. Olha bem, você anistia um crime sem condenação. O que é que o Bolsonaro quer agora? Ele falou isso ontem. Ele quer uma anistia sem condenação, que foi o que eles fizeram com a transição da ditadura para a democracia na nova república. Não, se chega nesse ponto, Genuíno, batendo até na madeira aqui, desse ponto extremo de conseguirem passar essa PEC da anistia, no dia seguinte os conspiradores já voltam a tramar o próximo golpe, né? Claro, foi assim. Quando teve a Constituinte, o general Leônidas ganhou todas as paradas da Constituinte, inclusive o artigo 142. Ele mesmo disse que não perdeu uma na Constituinte. Por quê? Porque a transição pactuada da nova república foi não punir e não promover. É só ver os termos da lei do crime conexo, a emenda dos crimes conexos. Agora, o problema todo é mais profundo, porque diz respeito ao papel das Forças Armadas no Estado, o papel das Forças Armadas na relação com o poder político. As Forças Armadas não se subordinam para valer ao poder soberano do voto, esse que é o presidente da República, o chefe de Estado, o chefe de governo. E a gente tentou algumas mudanças com a Estratégia Nacional de Defesa, com a Política Nacional de Defesa, mas com o golpe de 2016, eles promoveram um grande retrocesso em nome de quê? Da guerra cultural contra o politicamente correto, o inimigo interno que era a esquerda e usaram a Comissão Nacional da Verdade como bode na sala para unir os militares contra as mudanças e contra o governo Dilma.